Então você que é casado, a sua esposa é a sua coluna. E você, mulher que é casada, o seu esposo é a tua coluna. Os dois têm que andar lado a lado, senão ninguém não faz nada, não tem louvor, não tem pregação, ninguém não cresce, os dois acabam afundando no mesmo barco. Então louva a Deus, está aqui minha esposa. Quando eu conheci ela, ela é a única branquinha do cabelo cacheado no conjunto dos jovens. Quando eu bati o olho e disse, Senhor, achei minha costelinha. Está aí essa bênção, louvado seja o Senhor. Está aí também meu filho, Lavaredinha Júnior, daqui um dia vai estar louvando ao Senhor também. Amém? Versículo 9 diz assim: levantai vós, mulheres, repita comigo, mulheres, que estáis em repouso, e ouve a minha voz. Diga vós, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Diga palavra. Louvado seja Deus. Senta, tomando o seu lugar, você que tem. Louvado seja o Senhor. Fique à vontade, porque o Senhor, Ele tem uma palavra para a tua vida nessa noite. E, irmãos, acabamos de ler o texto que nos traz um centro para essa grande festividade que aconteceu e se encerra hoje. O tema é este, Isaías capítulo 32. Eu vejo algo interessante nessa palavra. Eu queria nessa noite ser um pouquinho temático em dizer que a vista é um texto bastante interessante de se ler, discordando dos demais irmãos que ministraram. Eu achei o texto muito fácil de se compreender. Por quê? Porque ele já está apontando para quem está falando, ele já está anunciando quem está falando, ele está anunciando para quem e o lugar que ele está falando. A Bíblia, ela vai citar nesse só versículo 3 sujeitos. É o que nós conhecemos como sujeito simples, porque fala de uma mulher. Agora nós introduzindo e entendendo o que está dizendo esse versículo, nós vamos ver o sujeito composto, porque fala de mulheres, fala de quem está falando, Deus. É o segundo sujeito que nós vamos ver nesse versículo. E o terceiro sujeito é o que está sendo usado. Quem é esse? O profeta Isaías. Ou seja, nós já entendemos o que o versículo está apontando. Deus falando para a vida do profeta Isaías, que vai ser usado para falar com as mulheres. Mais alto, com as mulheres. Deus vai usar profeta Isaías para falar com as mulheres. Então esse é o ponto-chave da mensagem dessa noite. E Deus, Ele me trouxe algo no meu coração, me trazendo característica que Deus, Ele procura em uma mulher. Certo que a mulher, ela nunca vai conseguir ser 100%, o homem nunca vai conseguir ser 100%, mas algo a gente temos que adquirir para a nossa vida. Eu fico observando e vendo que Deus agora olha para Jerusalém. Jerusalém é um povo conhecido como o povo de Israel. Esse povo é o povo que Deus escolheu para uma grande obra e um grande propósito sobre a face da terra. O que nós vamos ver aqui é que Deus, depois de mostrar milagres, prodígios, maravilhas, depois de Deus anunciar milagres que aconteceram no meio do povo de Jerusalém, o povo de Israel, vai se passar o tempo, e o que vai acontecer, como diz a palavra, ao findar dos dias, o amor de muitos se esfriaria. Isso aconteceu com a maioria
dos que habitavam em Jerusalém foram se esmorecendo, foram perdendo a capacidade de confiar no Senhor, foram perdendo a sua credibilidade em Deus. E vai acontecer o seguinte: depois de ele profetizar para o povo, depois de ele ser usado para a nação de Jerusalém, agora chega um momento em que Deus precisa alertar as mulheres do meio do arraial, porque as mulheres também fraquejaram na caminhada, as mulheres também esmoreceram a tua fé durante a jornada. A Bíblia, ela vai deixar bem claro porque aqui ela está exortando as mulheres do povo de Israel. A Bíblia, ela vai deixar bem claro que está chamando a atenção das mulheres de Jerusalém. Não adianta nós queremos colocar o homem aqui, porque a Bíblia, ela está introduzindo a flecha direcionada ao centro, que é a mulher. Nós vamos entender que para Deus agora falar com as mulheres, com o povo, Ele tem que ter um porta-voz, porque Deus, Ele nunca vai falar com ninguém que esteja na desobediência. Se você me falar que Deus usa o desobediente, eu te corrijo, porque para Deus usar tem que ser fiel. E Deus acha a pessoa fiel e sincera. Quem é? O profeta Isaías. Mas só que tem algo interessante. Eu olho o cenário em que Deus, Ele vai forjar o ministério do profeta Isaías. E Ele olha esse cenário, independência que o povo precisava de palavra, precisava de uma orientação do Senhor. Deus, quando Ele olha para a vida de Jeremias, Deus, Ele chama ele na mocidade. Jeremias ainda era jovem, Jeremias ainda estava aprendendo a ter intimidade com Deus. E a Bíblia vai dizer que ele agora vai crescendo num patamar tão elevado, que ele agora consegue alcançar uma comunhão com Deus. Deus vai dar visão, Deus vai dar profecia, Deus vai mostrar um pedacinho do reino do céu para a vida de Jeremias, vai mostrar para ele quão grande é guardar a tua fidelidade no Senhor para alcançar o reinado do Senhor, que não é nessa terra, mas é o reinado que está no céu. Eu vejo e compreendo que Deus concede a Jeremias agora ter uma disjuntora. Ele se casa. Jeremias agora deixa de ser jovem para ser um homem. Ele casa-se e agora, tendo uma esposa, ele vai criar a sua família. A Bíblia, ela nos orienta que eu fui buscar um aprofundamento e eu descobri que Jeremias teve 3 filhos. 3 filhos esses que Deus concedeu a ele pela sua sinceridade com Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele agora vai abençoando ele. Ele formou a sua família. E agora Deus começa agora a usar ele mais profundamente para falar com o povo. E o que me chama a atenção é que Deus levantou ele de uma tal maneira que ele foi reconhecido como um dos profetas maiores. Eu disse um dos profetas maiores, porque a Bíblia, ela é regulamentada e dividida entre uma divisão de profetas menores e profetas maiores. Os profetas menores são considerados menores, porque foram usados menos, mas pela quantidade de livros escritos nos seus livros, louvado seja o Senhor. E o profeta Jeremias, ele está entre um dos profetas maiores, pela quantidade de capítulos escritos dentro da tua sagrada, aleluia, e dentro do seu livro que o Senhor concedeu a ele dentro do Velho Testamento. A Bíblia vai dizer que Deus agora vai abençoar ele, e ele é considerado profeta, porque entenda bem isso aqui, entenda bem esse negócio aqui. Ele é considerado profeta porque ele entrega o que Deus manda, porque ele entrega o que Deus ordena, porque ele entrega o que Deus está falando para ele entregar. Agora há aqui uma divisão, vou te falar isso, entenda uma coisa: há uma divisão entre pregador e há uma divisão entre profeta. Pregador,
pregador, ele fala, pregador muitas das vezes, ele desobedece a voz do Senhor, porque ele retém a palavra revelada que Deus tem dado para ele. Mas eu vim aqui como profeta aqui hoje, te pregar uma palavra revelada do Senhor, e se você querer ou não, você vai receber do mesmo jeito, porque Deus ainda vai falar contigo aqui, porque Deus ainda vai te alertar aqui nessa noite. Agora sim nós podemos entender porque ele é usado como profeta, porque ele entrega o que Deus está mandando para ele. Agora veja bem, ele está introduzindo e profetizando para as mulheres de Jerusalém, mulheres que estavam apostatadas na fé, mulheres que tinham perdido a sua esperança, mulheres que tinham perdido a sua garra na obra, mulheres que tinham deixado os seus afazeres com Deus, estavam preocupadas com seus afazeres materiais. É por isso que Deus vai dizer mais embaixo, mulheres que estavam confiantes. Quando ele está dizendo mulheres confiantes, eu entendo uma coisa aqui, presbíteros, evangelistas e pastor Renato, eu entendo que eram mulheres que tinham confiança em si mesmas, porque se tivesse confiança em Deus, estavam confiando na obra que ia crescer, estavam confiando na igreja que ia expandir, estavam confiando naquilo que Deus tinha determinado para ela. Mas diz a Bíblia que as mulheres estavam em repouso e tinham se confiava em si mesma. Olha só uma coisa interessante, eu vou trazer algo aqui, minha irmã. Olha só que coisa linda. Muitos disseram que a igreja ia fechar, muitos tiveram revelação da carne, ou seja, tiveram revelação do osso, disseram que a obra ia fechar as portas. Mas eu aprendo uma coisa, que a igreja que tem a mão no que é sempre um ciclo de oração, a porta não fecha, a porta não fecha, a porta, como está entendendo esse mistério aqui, a porta não fecha. Aqui tem ciclo de oração. Eu fico tentando entender quantos profetizaram, eu fico tentando entender quantos fizeram obra de macumbaria, eu fico entendendo quantos, aleluia, lançaram palavras contradizendo. A igreja não vai para frente, não vai ter ciclo de oração, não vai ter pedido jovem, não vai ter membros, não vai ter congregado, mas Deus diz: lá tem um ciclo de oração, e se lá tem um ciclo de oração, vai ter conjunto, vai ter jovem, vai ter igreja, vai ter membro, vai ter obreiro, a igreja vai crescer, porque lá tem mulher que ora. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Deus está nos campos, característica dentro de mulheres. Vamos ver se hoje você está introduzindo em algumas aqui, que eu vou refletir nessa noite. Olha só, quando se fala de mulheres, eu posso aqui introduzir mulheres e mulheres que estão dentro da Bíblia Sagrada, que nós poderíamos falar aqui nessa noite sobre elas. Eu poderia falar sobre Abigail, eu poderia falar sobre Ágata, eu poderia falar sobre Betsebe, eu poderia falar sobre Débora, eu poderia falar sobre Esther, eu poderia falar sobre Isabel, eu poderia falar sobre Judite, eu poderia falar sobre Lídia, eu poderia falar sobre Madalena, eu poderia falar sobre Lia ou Raquel, eu poderia falar de Rebeca, de Ruth ou de Sara, ou de muitas outras mulheres que se eu fosse citar aqui o nome, eu ia ficar a noite inteira falando. Você só vai ver. Talvez alguém aqui estão dizendo: olha, será que tem esses nomes todos dentro da Bíblia? Pega a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, que você vai ver muitas mulheres que Deus ele levantou, mas não foram reconhecidas como muitas mulheres, como Ruth. Ruth, ela foi reconhecida. Ana, ela foi reconhecida. Raquel, ela foi reconhecida. Esther, ela foi reconhecida. Por quê? Muitos pregam, porque muitos falam
falam, porque muitos trazem uma longa analogia sobre elas, porque são pessoas, são mulheres que Deus levantou poderosamente pela sua sinceridade. Olha só, não seja por isso que as demais mulheres, Deus não viu sinceridade, Ele viu esses aqui, é porque muitos pregam, porque muitos falam e acabam se esquecendo de procurar mais mulheres na Bíblia. Mas veja bem, olha só o que Deus Ele vai trazer, aleluia, sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Deus, Ele está procurando características. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele, característica. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, me ajuda a pegar aqui, fala para ele, característica. É isso que nós vamos ver aqui nessa noite. Mulher, não adianta somente ser mulher, não adianta somente ser homem, tem que ter característica dentro da obra. Não se preocupa não, irmãos, eu estou falando de mulher, mas a ripa vai comer no nome dos homens das mulheres aqui nessa noite. A primeira característica que Deus, Ele vai procurar nenhuma mulher aqui. A mulher, ela tem que ter bom ânimo, a mulher, ela tem que ter bom senso, ou seja, Deus, Ele nunca vai, aleluia, se agradar de uma mulher preguiçosa, ou seja, de um homem preguiçoso. Deus nunca vai se agradar de uma mulher preguiçosa, Deus nunca vai se agradar de um homem preguiçoso. Portanto, eu enfrento isso aqui porque eu tenho base para dizer isso. Eu não gosto que a minha esposa seja preguiçosa, é por isso que eu puxo a rédea, é por isso que eu sempre estou cutucando ali, é para estar na posição, e ela também sempre me alerta, porque eu não gosto de ser preguiçoso, é por isso que eu se esforço na obra. Mas hoje em dia, minha irmã, o que tem de gente preguiçosa ali na igreja, eu vou te falar, é um negócio que só Deus para ter misericórdia. Não pode passar uma vassoura no chão porque é preguiça, não pode chegar mais cedo e ajudar a levar o dinheiro porque é preguiça, não pode estar ajudando o ensaio porque é preguiça, se marcar uma visita no lar é preguiça e não vai. Ei, se chamar um obreiro ou uma obreira, uma irmã ou um irmão para estar ajudando na obra, hoje em dia é um tal de empecilho, é um tal de impedimento. Ei, eu vou te dizer uma coisa aqui nessa noite, essa característica Deus hoje está abominando. Deus, Ele quer pessoas que se lançam na obra, Deus, Ele quer pessoas que tenham bom ânimo, Deus, Ele quer pessoas que trabam o corpo e derivassa aquela área. Deus, Ele quer pessoas que tenham ciência. Se você está vendo que precisa de ajuda, ajuda. Se você está vendo que precisa de ajuda, ajuda. Lança a tua mão sobre a obra. Louvado seja o Senhor. A preguiça tem tomado conta, meu irmão, das igrejas de Cristo. Agora entenda uma coisa aqui. Sabe por que muitas igrejas fecham? É porque os conjuntos não têm a união de dobrar o joelho para orar, para Deus exaltar e continuar abençoando a igreja. Você sabe por que muitas igrejas fecham? É porque os membros não se lançam na obra em oração para ajudar a igreja a crescer. Você sabe por que muitas igrejas fecham? É porque os obreiros não se ajudam para fazer a obra, ver a obra crescer. Você sabe por quê? Quando as portas se fecham, é porque está faltando união, é porque está faltando bom senso, é porque está faltando coragem. Enquanto a preguiça bater na porta dos corações, a obra vai padecer. Mas nessa noite eu peço a Deus para ver com a porta do céu e arrancar toda a preguiça e arrancar tudo aquilo que é impedimento na obra. A segunda característica que Deus Ele busca em uma pessoa, uma mulher, é que ela seja confiante em Deus. Sabe por quê? Tem uma característica que tem tomado conta dos corações. A pessoa confia em si mesma. Sabe por quê? Há duas diferenças. A pessoa que confia em Deus
e a pessoa que confia em si mesmo. A Bíblia vai dizer que havia mulheres confiantes. A Bíblia vai dizer que havia mulheres confiantes. Agora eu te pergunto, em quem elas confiavam? Aquelas que confiam em Deus, o seu coração é voltado para Cristo. Aquelas que confiam em si mesmo, o seu coração é voltado para o seu eu, para o seu ego. Entenda bem isso aqui, eu sei que você não entendeu. A pessoa que confia em si mesmo, veja só o que acontece. Eu sou a que canta melhor. Eu sou a que dirige o conjunto melhor. Eu sou a que toma conta das crianças melhor. Aí, sabe o que acontece? Tem momento que nós fragilizamos na obra. Aí ela começa a confiar em si mesma. Ela começa a dizer assim: se eu não for mais para a igreja, o conjunto não vai mais cantar. Está confiando em si mesma. Se eu não for mais para a igreja, não vai ter quem dirija o conjunto das crianças do jogo, da cidade que seja. Porque só eu sei fazer. Ei, se eu não for para a igreja, não vai ter ensaio. Se eu não for para a igreja, não vai acontecer nada. Mas eu aprendo uma coisa aqui, meu irmão. Deus, e não precisa de você para agir. Deus precisa de uma pessoa que tenha o seu coração aberto para agir. Então, se você não quer, Deus vai levantar alguém que queira. Se você não quer, Deus vai levantar quem quer. Quem acredita nisso, abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Tem um monte que está pensando aí: ei, só eu. Pode confiar em você mesmo. Deixe Deus dizer: eu vou levantar outra. Você vai passar desapercebida. Se Deus disser: eu vou levantar outra. Eu vou levantar outra. Eu vou levantar outra. Porque sou eu que levanta. Sou eu que levanta. Sou eu que levanta. As que confiam em Deus é diferente. Elas não confiam em si mesmas. Confia em Deus. As que confiam em Deus, é coisa linda eu falar isso aqui. Eu vou pensar porque está precisando de milagre. Eu vou para a igreja porque está precisando de milagre. Marcou alguma coisa fora da igreja? Eu vou porque está precisando de milagre. Sabe por quê? A tua confiança está em Deus. E para ela não tem impedimento, não tem barreira, não tem obstáculo, não tem muralha. Porque a sua confiança, Ele está em Deus. Irmãos e irmãs, não confia em si mesmo, confia em Deus. A terceira coisa que Deus vai me mostrar aqui é que havia mulheres ali que não eram hospitaleiras. Entenda bem esse negócio. Pessoas que não zelavam pelaquilo que tem. Irmãs que não zelavam pelaquilo que tinha nas suas mãos. Vai doer um pouquinho, mas eu tenho que falar isso aqui. Tem pessoas que não têm zelado pelo que tem. Não tem zelado pelaquilo que tem. É por isso que tem passado prova. É por isso que tem passado dificuldade. Porque não tem zelado pelaquilo que Deus tem dado para ela. Mas só que tem uma coisa aqui. Vai doer um pouquinho. Está falando e apontando para o lar. Pessoas que não cuidavam da sua casa. Pessoas que não cuidavam do seu casamento, da sua família. A mulher que ora sustenta o seu casamento. A mulher que ora sustenta os seus filhos na igreja. A mulher que ora sustenta a sua casa, a casa do Senhor. A mulher que não ora, o seu casamento é alvejado. Pode demorar mais uma hora, ele é atingido. Havia pessoas assim lá. Não havia
Mulheres com essa característica, hospitaleiras. A mulher que ora ajuda o seu esposo a crescer na obra. Como é que ela ajuda o seu companheiro a crescer na obra? Orando, consagrando pela tua vida. Tem umas que é um impedimento na vida do seu esposo. Eu não sei como é que é esse negócio. Se o esposo se veste bem, fala que ele se vestiu mal. Se o esposo dá uma palavra de Deus, ela fala que não serviu, não era para ser daquele jeito. Se o esposo fala que vai para o monte, ela fala que não é para ir. Se o esposo está na obra, fala que ela para ele ficar dentro de casa. Se o esposo vai sair juntamente com os irmãos para estar fazendo a obra do Senhor, ela põe impedimento. Tem mulheres que não ajudam o seu esposo. Se eu estou aqui porque a minha esposa tem me ajudado. Estou pregando o que eu vivo aqui. Se o esposo é convidado para pregar, fala que ele não pode ir. Como é que seu esposo vai ser uma bênção? Aí quando vê um irmão pegando o microfone, ele dá aquela saudação que treme a perna. Aí ela fala, olha, eu queria um esposo igual aquele. Ajuda sua esposa! Ajuda! Vamos pular de cá agora. Tem esposo que não ajuda a sua companheira na obra. Como é que você ajuda a sua esposa na obra? Ora com ela. Leva ela para o monte para orar também. Tem irmãos que não levam a sua esposa para o monte porque fala que é pesada para carregar na bicicleta. Pega uma passagem, paga uma passagem de ônibus e leva ela, meu irmão. Ajuda a sua esposa a ficar de pé. Eu não entendo esse negócio. Irmãos, eu preciso da minha esposa, ela precisa de mim. Você precisa da tua esposa, o seu esposo precisa de você. Mas até quando vai ficar desse jeito? Para os dois crescerem juntos tem que ter uma só união. Para os dois crescerem juntos tem que ser uma só ligação. Ei, você tem que ajudar ele. Ei, você tem que ajudar ela. Para os dois crescerem na obra. Para os dois crescerem. Aí tem irmão que fala assim, hoje eu vou para a igreja e você fica em casa. A mulher, eu vou para a igreja, você fica em casa. Como é que a sua família vai estar constituída na presença do Senhor? É por isso que tem acontecido aí, ó, filho sendo lançado nas drogas, filho sendo lançado na prostituição, casamento sendo alvejado pelo adultério. É porque tem faltado a união, meu irmão, tem faltado a união, hein? Deus está dizendo hoje, hein, mulher, cuida do seu lar. Deus está dizendo hoje, homem, cuida do seu lar. Deus está dizendo hoje, hein, pega a tua família, sustenta ela na graça, sustenta ela na graça, sustenta ela na graça. Ajuda ele, ajuda ela. Deus está dizendo algo aqui, meu irmão. Deus está falando algo aqui. Tem obreiro que não pode crescer porque a esposa não deixa ele chegar cedo na igreja. Se você não me esperar, eu não vou para a igreja. Se você não me esperar, você vai para a igreja sozinho a partir de hoje. Aí o obreiro continua a auxiliar 20, 30 anos. A mulher do ciclo de oração, ela não pode entrar no conjunto porque o esposo não deixa ela sair para ensaiar. Não deixa ela sair com as irmãs para buscar, porque tem medo de perder no meio da rua. Vou dizer algo aqui, meu irmão. Se a partir de hoje você não ajudar a tua esposa, se a partir de hoje você não ajudar o teu esposo, se a partir de hoje você não ajudar
a tua família está na presença do Senhor, o diabo vai ajudar ela a sair da presença dele. Sustenta a tua casa na presença do Senhor. E o adversário não vai ter poder de tocar nela. Não vai ter poder de entrar nela. Ele não vai ter força. Porque Deus, Ele vai estar agindo. A quarta, serem unidas na oração. Só para nós terminar, eu sabia que não ia ter glória até no final. Acho que era tranquilo. A quarta coisa é: tem que ter oração. Aplauda um pouco, Merevassa, Calamana. Aplauda um pouco, Merevassa, Calamana. Aplauda um pouco, Merevassa, chora, porque Deus está trazendo ao conserto. Se você quiser adorar, adora, porque Deus hoje está pelo conserto contigo. Se você quiser glorificar, glorifica, mas hoje Deus vai te colocar na posição que Ele me chamar. Não adianta você pegar a sua família e sair por aí, levar para o cinema, levar para a roça. Não adianta você ficar levando a sua família para as coisas do mundo, se a sua família não estiver estruturada na presença do Senhor. Vai ser um alvo fácil. Você tem que estruturar a tua família na presença do Senhor. O diabo vem para roubar, matar e destruir. E ele vai fazer com muitos isso aí. Ah, é fácil dizer, é? Você acha que eu não queria? Tá por aí, eu sempre comento com meu pai, eu queria ir pro Rio, passar 2 meses, 3 meses para lá. Eu queria sair com a minha esposa e ir para São Paulo, curtir um pouco. Mas se a minha família não estiver na presença do Senhor, raizada, fortalecida, o diabo vai entrar e vai fazer arruaça. E eu não quero isso para mim, eu também não quero isso para você. Sustenta a tua casa na presença do Senhor. Sustenta a tua casa na rocha. Sustenta a tua casa. Você tem que buscar. A palavra de Deus fala conosco aqui. Se tem mulher em repouso, vai se levantar hoje. Se tem mulher descansando, é o momento de se lançar na obra. Se tem homem aqui em repouso, vai se levantar também. Se tem homem preguiçoso, vai se levantar também. Para você crescer, você tem que fazer alguma coisa na obra do Senhor. Deus não quer ninguém esmazelado de qualquer maneira, não. A obra de Deus, ela é organizada. E Deus ele tem um plano e um projeto de crescimento para a tua vida. Mas para isso acontecer, depende de você. Estou tentando encerrar aqui. Ei, não adianta denegrir o seu esposo na frente da sociedade, que você está manchando a sua imagem a dele também. Não adianta você, homem, descaracterizar a sua esposa na frente dos outros, que você está manchando a sua imagem a dela também.
Calamando que recebe, calamanda. Tem mulher que não sabe tratar o seu esposo na frente dos outros. A Bíblia diz que se você tem alguma coisa, você entra no seu quarto, entra na sua intimidade, meu irmão. Tem gente que não tem mais intimidade com o seu esposo. Tem homem que não tem mais intimidade com a sua esposa. Aí acha que tem que denegrir, falar mal, criticar na frente dos outros. É homem e é mulher. Vou te dar um conselho aqui. Se tiver alguém aqui no nosso meio, se corrija, aprenda a chegar em casa e começar. Porque você está manchando o seu ministério. Você está manchando a sua chamada. Aprenda a crescer com Deus. Não aprenda a se diminuir sozinho, não. A Bíblia diz que elas estavam precisando de uma característica: ser unidas. Isso faltava. E falta união hoje nas igrejas. Falta união hoje nas igrejas. Assim tem acontecido. Tem faltado união. Eu te pergunto, eu estava analisando, eu vou encerrar aqui, mas eu tenho que falar isso aqui. Eu estava analisando uma coisa, e presta atenção em uma coisa: que os tantos de profeta que Deus ele veio usando, os tantos de homem de Deus que Deus veio usando para profetizar, para falar, para pregar, no meio desse povo, dessa geração que nós vivemos hoje, era para o mundo ser transformado. Glória a Deus! Se todo mundo pegasse pelo menos uma palavra aqui dentro da Bíblia Sagrada para viver, o mundo seria diferente. Sabe o que acontece? Eu vou terminar de pregar, os irmãos vão embora, daqui a pouco vai esquecer tudo que foi pregado aqui. Os irmãos vão esquecer, não vai lembrar, vai esquecer. Sabe por quê? Escola Dominical Presbítero Macedo, nós só vamos tomar para nós aquilo que nos agrada. Só aquilo que vai fazer bem para nós. Hoje eu quero ser um profeta para a tua vida, porque amanhã eu quero ver você sendo exaltado pelo Senhor e Deus, realizando coisas grandes na tua vida. Eu quero ver projetos e sonhos que Deus vai realizar na tua vida. E se o ciclo de oração está aqui, é porque oraram, é porque buscaram com união. Deus abençoou e tudo aconteceu conforme que lhe agrade ao Senhor, e foi tudo lindo e maravilhoso. Nós queremos hoje, vamos fechar com chave de ouro. Louvado seja, fique de pé, você que pode juntamente comigo. Louvado seja Deus, minha esposa. Louvado seja Deus, me louvar aqui. Louvado seja o Senhor. E nós vamos aqui lançar um desafio. Hoje é noite de nós fechamento, irmão. Hoje é noite de fechar. O que Deus fez sexta, o que Deus fez sábado, é aquilo que Deus vai terminar e concluir hoje nessa noite nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Eu queria aqui em nome de Jesus, pedir às irmãs do ciclo de oração para escolher uma pessoa ali das irmãs e dar um abraço nela. Mas é um abraço, irmão, um abraço. Sabe aquele abraço com amor? Não é aquele negócio aqui, olha só. Não é aquele negócio aqui, ó. Não, aquele abraço aqui, naquele abraço dele, naquele abraço fervoroso dele aí. Porque Deus, ele tem algo para fazer. Deus me fala que tem pessoas aqui que precisam de um abraço. Louvado seja o Senhor Deus. Hoje Ele vai conceder a tua vida. Pode ir lá, irmãos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Os irmãos também quebra o machismo aqui nessa noite. Dá um abraço aí, pega na mão. Louvado seja a pessoa que está no seu lado, irmão. Nós somos irmãos em Cristo aqui hoje. E só um abraço apertado nele aí. Dá um abraço nele, bem gostoso aí. Isso, dá um abraço, louvado seja Deus. Dá um abraço aí, bem fervoroso. Louvado seja o Senhor. Dá um abraço nele com o Espírito Santo. Vamos pensar que todo tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando
limpa, Senhor, e desescura. Isso, dá um abraço nele. Porque é Deus que está tocando aqui nessa noite. É Deus que está tocando aqui. É o Espírito Santo que está tocando hoje no teu coração. Eu não sei a forma que você entrou, mas hoje você vai sair diferente. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Isso, abraça ele aí. Nesse caminho, mas quando eu pensava que estava só, quando poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava do Ó, fogo aqui, ó, fogo aqui, ó. Mais uma vez. A vitória do povo de Deus, João. A vitória do povo de Deus. A vitória do povo de Deus. Bota do povo e derevassa Isso, deixa Deus tocar aí. Deixa Deus tocar aí. Deixa Deus usar aí. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de restituição. É a noite da glória. Ninguém vai te deter e se te acusar. Eu defendo você, eu também estou aqui. Eu também estou abençoando você. Eu dou meu salvo, meu honra, eu dou, eu tiro, eu tenho, faço, morro, porque eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso bater, eu só quero te derrubar, quem vai te Isso, deixa Jesus tocar aí. É fechamento de eternidade. É fechamento dessa celebridade que o Senhor nos concedeu. Hoje Deus vai restituir você espiritualmente. Hoje Deus vai restituir os seus dons. Hoje Deus vai restituir os seus talentos. Hoje Deus vai te levantar na obra. Hoje Deus vai tirar os impedimentos, as barreiras. Deus vai agir. Oh Jesus! Oh Jesus! Oh Jesus! Hoje, Senhor, te pedimos, ó Pai, Deus, é o céu, Senhor, que desce sobre ela, é o céu que desce. Calamando o povo nele, canarão na caia, abrando o que mineira passa, calamanda, abrando o povo nele, canaia, acalamando o povo nele, canurone na saia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia. Eu queria nessa oportunidade também perguntar
hoje no nosso meio, Senhor, quer entregar o teu coração do Senhor e fazer um compromisso com Ele nessa noite. Louvado seja Deus, você que ouviu essa palavra, você que ouviu essa palavra e entendeu a voz do Espírito Santo falando ao teu coração. Ele está tocando o teu coração dizendo: é hoje que eu quero mudar, é hoje que eu quero transformar, é hoje que eu quero restituir tudo aquilo que o diabo roubou. Louvado seja o Senhor. Eu não sei o que ele tem tentado fazer na tua vida, mas Deus hoje, Ele quer guardar, Deus Ele quer te proteger, Deus Ele quer te livrar das garras do diabo. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Tem uma alma para Jesus hoje, louvado seja Deus. Tem uma alma para Jesus, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Você se afastou, saiu dos caminhos do Senhor, e Deus está te chamando para voltar para a casa do Pai. O Senhor está te convidando a retornar para a tua presença. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Hoje pode ser a noite do seu milagre. Louvado seja o Espírito Santo. Ele tem te chamado, o Espírito Santo tem te alertado. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus é possível na vida, Deus. Pensa em Deus, você vai vencer na vida. Oh, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele consola os nossos corações nessa noite. E hoje você vai ser confortado, porque Deus, Ele está confortando a tua vida. Deus está confortando o teu coração. E o Espírito Santo de Deus me fala que hoje há uma armadura descendo do céu sobre famílias aqui. Tem uma armadura de Deus descendo hoje sobre a tua casa para proteger a tua família de toda ferramenta do mal. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Todo cheio de força, porque no seu coração, dá as mãos a minha semana no seu coração. Fala mal do que me mereça, a planta que me merecando, dominar a santa caia. A lavando o fogo, maracando, eu é céu e calamandaranha. A planta que me mereça, calamandaranha. Louvado seja o Senhor Jesus. É fechamento, irmão. Elas lutaram para chegar até aqui. Elas lutaram, oraram para chegar até aqui. O Senhor concedeu. E Deus me mostra esse rolo descendo aqui sobre a casa. Deus me mostra esse rolo descendo aqui sobre a casa. Pá, 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 pá. Tem um rolo descendo sobre as irmãs aqui. Calabão, que eu é céu e calabão. A calma foi, né? Esse homem vai descendo aqui e está visitando a cada um dos seus familiares. Esse homem já tem. Esse homem já tem uma direção. E essa direção hoje é o teu esposo, é o teu filho, é o teu casamento, é o teu lar. Abraão come nerecanaraba da canara. Abraão come nerecanaraba. Come
ligado aí, crente? Tem irmão chorando por conta do Espírito Santo de Deus. Ele ainda está tocando. Louvado seja o Senhor. Mexe com a bola também. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Eu recebo. Oh, Jesus. Louvado seja Deus. 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 Você que se levanta no papai, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Nós vamos orar junto aqui pelo sucesso de oração. Louvado seja Deus, para que possa fortalecer cada dia. Pedir a Deus para que possa cada dia restituir. Pedir a Deus para que cada dia possa estar dando mais união, porque a igreja do Senhor precisa disso. Louvado seja o Senhor. Levanta a sua mão, fecha os olhos e me ajuda a orar. Fecha os olhos e me ajuda a orar aqui, me ajuda a perceber. Me ajuda a orar o Senhor. Me ajuda a orar o Senhor, porque enquanto elas estão sendo usadas a Deus, está cortando o laço de chão, está cortando o laço de morte, está mandando o demônio para volta do inferno. Enquanto Deus usa elas, Deus está desmascarando o diabo e desfazendo a sombra do inferno. Deus amado Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, hoje, derrama mais graça, derrama mais virtude, derrama mais unção, derrama mais autoridade, Senhor, sobre a sua serva. Continua, meu Pai, dando sustento, continua, meu Pai, fortalecendo, continua, meu Pai, mantendo elas de pé, Senhor, em meio da caminhada, em meio da jornada, em meio da dificuldade. Deus, eu te peço hoje, meu Pai, continua, Senhor, usando ela sobre a face dessa terra. Exalta esse conjunto, exalta, meu Pai, esse ciclo de oração, firmadas na rocha, Pai, através delas, Senhor, através delas, vidas meus ser salvas, através delas, vidas, Senhor, meus impactadas, através delas, ó Deus, o Senhor possa agir sobre essa terra. Oh, Jesus, louvado seja o Senhor, que através dela, Senhor, ó Deus, o Senhor possa manifestar a tua presença para desfazer todas as obras do diabo